Quais seriam os 3 traços fundamentais para que alguém seja um bom terapeuta? Bom, o primeiro deles é um certo gosto, um certo amor pelo ser humano, né? Gostar de pessoas, não no sentido de ter algum projeto, alguma fantasia de se tornar o salvador delas, né? Porque isso já é um sintoma, mas um desejo de cuidado, né? Um gosto pela escuta, pela palavra, pela linguagem que é própria, que é típica do ser humano, né? E um desejo de ajudá-las, né? Esse é o primeiro traço fundamental, né? Se alguém não gosta de pessoas, não gosta de seres humanos, não tem a menor condição de se tornar nem terapeuta, muito menos um bom terapeuta. O segundo ponto fundamental para que alguém seja um bom terapeuta, acho que diz respeito à tolerância, né? É preciso reconhecer a variedade da experiência humana, os diferentes modos de pensar, de agir, de sentir e de experimentar a vida, né? O bom terapeuta, ele não pode ser aquele indivíduo que acha que todas as pessoas têm que ser iguais, né? Devem estabelecer planos, né, para que as pessoas se uniformizem. Não, né? Então, se o indivíduo não consegue ter tolerância, com pessoas diferentes dele, tem religiões diferentes, orientações sexuais diferentes, até gostos político-partidários diferentes, time de futebol diferente, o indivíduo não tem a menor condição de ser terapeuta, né? Então, a tolerância e um gosto pela variedade da experiência humana. Um terceiro ponto fundamental para que alguém seja um bom terapeuta diz respeito a ter certa quilometragem rodada, né? Se alguém quer ser terapeuta e não dá conta do próprio desejo, recua diante do próprio desejo, como é que essa pessoa, esse terapeuta, vai dizer para alguém não recuar diante do próprio desejo? Então, por isso que o terapeuta precisa estar terapeutizado, o analista precisa estar analisado, porque ele precisa ser alguém que aprendeu a lidar com o próprio desejo e não recuar diante dele. Então, é fundamental para que alguém seja um bom terapeuta uma certa quilometragem rodada, principalmente em relação ao seu próprio desejo e em relação a algumas outras áreas da vida também, né, como as experiências de trabalho, de família e de sexualidade. Se você tem uma vida chata, monótona, sem graça, né? Se você é uma pessoa cheia de frustrações, né? Uma pessoa que destila infelicidade, uma pessoa que não consegue dar conta do seu próprio desejo, uma pessoa que não consegue, por exemplo, ter uma vida sexual satisfatória. O terapeuta que é assim vai acabar achando que a vida do seu paciente é muito mais interessante do que a vida dele. Então ele vai ficar ali curioso, como se fosse uma novela, né? E muito provavelmente vai produzir ressentimento, inveja em relação ao seu paciente, não vai conseguir, né, ajudá-lo nesse sentido. Então é muito importante para o terapeuta ter história para contar, ter calos nas mãos e ter experiência de vida. Isso não importa, isso não tem a ver com a idade, mas tem a ver com experiência. E aí vem agora um outro ponto fundamental. As pessoas costumam construir fantasias de que os seus terapeutas são super-homens ou super-mulheres. Quando eu digo que o terapeuta ele precisa ser alguém analisado ou em processo de análise, isso não quer dizer que ele não possa ser alguém que tem angústias, que tem sofrimentos, que pode sofrer transtornos psíquicos, mas ele precisa lidar com eles. Então, o terapeuta, é até bom que o terapeuta tenha, e o Contato Caligares diz isso, uma boa dose de sofrimento psíquico, né? Então, nós terapeutas, nós temos sim angústias, tristezas, questões que nós estamos lidando, né? Mas o que é fundamental para nós, né, que trabalhamos com isso, é não recuar diante dessas questões, não esconder essas questões, ter a coragem, a capacidade de enfrentá-las olho no olho, de frente. Nós, terapeutas, né, somos gente como a gente,
nós também temos angústias, nós também temos dores, nós também estamos lidando com as nossas próprias questões, as nossas próprias frustrações. Nós cometemos erros, nós às vezes repetimos os mesmos erros, como os nossos pacientes, né? Então é importante que você saiba disso, não idealize seu terapeuta como se fosse um indivíduo perfeito. Eu, por exemplo, quando eu tinha 29 para 30 anos, eu tive uma depressão seríssima, com ideação suicida, tive que por um tempo tomar medicamentos, mas consegui sair dela, né? Pela terapia, consegui sair dela, né? Construindo um outro projeto de vida, né? Então, não tem nada de errado com isso, não tem nenhuma vergonha em dizer, né, e falar, se preciso for para os meus pacientes, que eu sei, eu já estive neste lugar de sofrimento psíquico em que você já esteve.